Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o episódio número 1 do módulo 5 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante explosivo: amor, sexo e gênero. Nós vivemos numa época estranha. A preferência sexual de uma pessoa, à exceção dos heterossexuais, a define. A pessoa busca a sua definição, a sua identidade, através da sua preferência sexual. Por exemplo, uma cantora é presença constante na mídia por ser trans. E não se comenta se ela canta bem ou mal. Eu já ouvi, continuo na mesma. Um jovem candidato à presidência dos Estados Unidos, uma pessoa brilhante, muito bem formada, foi prefeito de uma cidade de bom tamanho, e ele se apresentava como gay. É raro o dia que alguma pessoa mais midiática deixe de fazer um pronunciamento ou um comentário positivo sobre a diversidade, a favor da diversidade, ou seja, que cada um tem o direito de fazer o que quer da vida sexual, desde que não fira ninguém. Nós temos partidos políticos onde isso está incluído nos princípios programáticos do partido. A questão, então, hoje é a seguinte: não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas o que Deus pensa. A pergunta é: Deus tem uma opinião formada sobre o assunto? Porque aí está o problema, né? Se Ele tem, não seremos nós que podemos mudá-la. Ele tem princípios e os princípios dele são imutáveis. Então, não cabe a nós mudar a visão de Deus, tentar atualizar e modernizar a visão de Deus. Ao contrário, nós temos que ir lá na Bíblia, ver o que Deus tem a falar sobre amor, sexo e gênero, e dizer, ok, essa é a vontade de Deus, agora como é que nós vamos viver com isso? Como é que nós vamos conseguir obedecer a isso de um jeito ou de outro? Deus criou o homem e a mulher. E mais, Ele criou os dois para serem um complemento do outro, parceiros. E na junção física dos dois, disse que formariam uma só carne. Então, amor, prazer e reprodução, tudo concentrado nessa fusão entre um homem e uma mulher. É o que nós chamamos de casamento. Aí vem o pecado de Adão e Eva. E essa relação foi duramente atingida. Primeira reação, já que só existiam Adão e Eva, foi o machismo. Adão foi colocado numa posição superior a Eva pela própria Eva. E chegamos, então, logo no começo da humanidade, ao princípio do um manda, o outro obedece. Ou a outra obedece, para ser exato. É isso que aconteceu. O machismo veio. Mas não foi só isso. O machismo, ao se propagar a espécie humana durante a história, o sexo foi separado do amor. E na medida do possível, com as técnicas disponíveis em cada época, foi separado da reprodução. Templos eram construídos para a prática de prostituição cultica. Não me perguntem como funcionava, porque eu não estava lá. Homens sentiram desejo por homens, mulheres por mulheres. Isso já vem desde sempre.
Não há, ao longo da história, povo que não conheceu a homossexualidade. Atenas, na Grécia, era famosa por esse motivo. Menos famoso, porém, talvez mais marcante, foi Roma, no Império Romano. Havia uma corrente muito forte, e principalmente entre os militares romanos, de que a mulher não entendia o homem o suficiente para ser digna do amor de um homem. Só um homem podia amar completamente um outro homem. É interessante também dizer o seguinte: na época que essa visão começou a ter seguidores em maior número, essa época corresponde ao declínio do Império Romano e o princípio do seu fim pela invasão dos bárbaros e justamente por causa da fraqueza moral do próprio exército romano. O povo judeu do Antigo Testamento não foi exceção. O resultado, na lei que foi dada a Moisés, na lei mosaica, consta que o castigo para a homossexualidade, quando praticada, veja, não estamos aqui falando de tendências de desejo, estamos falando de prática. Quando praticada, a sentença era morte por apedrejamento, que também, aliás, diga-se, o apedrejamento, um parênteses, era comunitário, a comunidade inteira apedrejava a pessoa. E isso era aplicado não só em casos de homossexualidade praticada, como também em idolatria, adultério e até desobediência constante de um filho aos pais. O Antigo Testamento chama a homossexualidade praticada de abominação, uma afronta ao Deus que criou homem e mulher, macho e fêmea, e ordenou que se casassem e se transformassem em um só corpo. O Novo Testamento não muda nada disso. Paulo, em sua carta à igreja em Roma, a carta aos Romanos, diz que a prática homossexual é característica dos ímpios, dos que não creem em Deus, e que não herdarão o reino dos céus. Questão fechada. Conheço pessoas que procuraram igrejas que aceitassem a prática homossexual por cristãos e que realizam casamento entre homossexuais. Encontraram compreensão e acolhimento. No entanto, segundo essas pessoas com quem eu conversei, o que não encontraram foi uma base bíblica que lhes desse certeza que podiam desclassificar a homossexualidade como sendo pecado. Conhecedores da Bíblia, querendo uma relação profunda com Deus, não aceitaram argumentos humanos para suas vidas afetivas. Existe alguma resposta que Deus dê às pessoas que têm a tendência homossexual? Porque, veja, esse desejo por sexo com uma pessoa do mesmo sexo que a gente é incontrolável. Não dá para desligá-lo. Não existe cura gay, por exemplo. Não existe. Isso já está mais do que provado. Talvez Jesus tivesse algo a dizer para nós, e ele tem, na realidade. Ele diz o seguinte: a única
resposta que cabe numa situação em que a pessoa tem desejos homoafetivos é o celibato. Ele diz textualmente que, ele usa um exemplo masculino nesse caso, ele diz que existem pessoas que por amor a Deus se tornam eunucos. O eunuco era uma pessoa que tinha, era um homem que tinha a sua reprodução retirada cirurgicamente, para ele poder, então, administrar o harém do sultão. E agora isso me lembra de um conhecido que se declarava homossexual, era cristão, frequentava a igreja e sabia que ele estava em pecado, ele tinha convicção disso. E um dia, num grupo pequeno dessa igreja, ele anunciou que ele tinha abandonado a prática da homossexualidade por amor a Deus. Que ele tinha entendido que ele não poderia se chamar de cristão e praticar a homossexualidade ao mesmo tempo. Então, por amor a Deus, por amor, não por medo. Eu gostaria de frisar esse ponto nesse testemunho dele, porque é importante. Foi por amor a Deus que ele fez isso, não por medo das consequências do pecado, não por medo do inferno, não por medo de morrer e ser julgado por Deus e condenado eternamente, não. Ele entregou a sua vida sexual a Deus por amor a Deus. Isso pode chocar pessoas que expõem, mas, coitado, então ele não tem direito a uma vida afetiva completa, não sei o quê. Ele tem o direito e tem o direito de aguentar as consequências também. Mas ele também tem o direito de amar a Deus acima de si mesmo. Esse é o direito mais bacana que nós temos. Apesar de ser um mandamento de Deus, é Deus quem nos capacita a amá-lo. E é um presente de Deus quando podemos amá-lo acima de qualquer tendência pecaminosa nossa. Não precisa ser a homossexualidade, pode ser qualquer uma que nós entregamos e abandonamos. Por amor àquele que enviou seu Filho para morrer por nós na cruz. Jesus não ensinou a cura gay, como eu já disse, nem disse que homossexual deveria se casar em união heterossexual para fugir do problema. O que ele afirmou é que muitos homens, por amor a Deus, tornam-se celibatários. Fechando, sexo no contexto de casamento entre um homem e uma mulher é um dom de Deus. O livro de Cantares, Cantares de Salomão, é um livro que explicita o amor que produz o prazer sexual. Paulo diz que o casal deve procurar esse prazer constantemente. E mais, ele diz, o corpo do homem é para a mulher e o da mulher é para o homem, ou seja, que o prazer sexual do parceiro ou do parceiro é que deve ser o intuito de cada um de nós, dentro do casamento. Fora desses parâmetros, não nos enganemos. É um pecado como qualquer outro. Leia Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24, e leia Cantares de Salomão e veja como Deus enviou para nós o sexo
nos deu o sexo como prazer, e um prazer sublime dentro da vontade dele. Então a pergunta é essa: como é que você se posiciona na atual discussão sobre gênero? Fico por aqui hoje, um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.